Mestres do Negócio, um programa de Pedro Eloy em conversa com inovadores, líderes e empreendedores que, através das suas ideias, foco, paixão, trajetória e perseverança, se tornaram referências nos seus setores e transformaram ideias em negócios de sucesso. Temos hoje em estúdio Mário Sousa, sócio fundador e presidente não executivo da WT Vision, empresa criada em 2001 e especializada em soluções tecnológicas integradas para televisão, com especial foco em soluções e serviços de infografismo em tempo real, para transmissões televisíveis em direto, nos verticais de desporto, eleições, entretenimento e notícias. Ao longo da sua carreira profissional, Mário foi partner e vice-presidente da InforTesporto, em Portugal, diretor de vendas e marketing da MediaPro, Estados Unidos, em Nova Iorque, CEO da Phygital FX, Nova Iorque, Estados Unidos, e fundador e presidente da Wisdom e Technology, Portugal. Foi também consultor da Great Point Studios, em Nova Iorque, Estados Unidos. Mário, bem-vindo ao programa Mestre do Negócio. É um prazer ter-te connosco. E Pedro, obrigado pelo convite e é um prazer estar aqui no teu programa. Obrigado, Mário. Hoje a WT Vision é responsável por mais de 15 mil transmissões anuais e está presente em mais de 120 países e conta com mais de 350 WT Visioners, ou seja, empregados e colaboradores em todo o mundo. Mário, em relação ao contexto da ideia, qual foi o contexto que levou à criação desta ideia de produto ou de serviço? É curioso porque na prática não foi propriamente uma ideia desse momento quando foi criada a WT Vision, porque com uma década atrás, pessoas que fundaram a WT Vision já vinha trabalhando na InforTesporto, que já fazia o infografismo para televisão e tecnologia adaptada ao desporto e também já a eleições e, digamos, com muito ênfase na parte tecnológica aplicada ao infografismo. Aquilo que aconteceu foi que aquela empresa, a InforTesporto, durante uma década, na década de 90, foi, digamos, a principal empresa dessa área em Portugal, foi adquirida por causa da parte de internet da empresa, do departamento de internet, o InforTesporto Online. A parte de infografismo e tecnologias para televisão acabou por ser, depois da aquisição feita pela Portugal Telecom, não muito, digamos, continuada, e eu acabei por sair, conjuntamente com outras pessoas, para fundarmos a WT Vision já em 2000, com uma empresa que, digamos, que hoje existe, que é a empresa-mãe, que se chama Wisdom e Technology, e criou uma série de filhas, diria. Uma delas foi a WT Vision, em conjunto com um partner internacional espanhol, a MediaPro, e que daí decorreu a criação da WT Vision, com um enfoque inicial apenas no infografismo de televisão. Depois, passado 25 anos, este ano faz 25 anos, acabamos por estar presentes em algumas outras áreas de negócio que não só o infografismo para televisão em tempo real, mas toda ela com foco no audiovisual. Mário, na altura a ideia ainda não havia no mercado, portanto foi toda criada de raiz e não havia um cenário de competidores. Quando vocês lançaram a WT Vision, como é que era o mercado na altura? Portanto, já havia mais competidores, vocês continuavam líderes de mercado e, portanto, foi fácil rearrancar o projeto? Uma vez vamos separar o que era Portugal e o que era o estrangeiro. É verdade que em Portugal não havia outra empresa que fizesse infografismo para televisão, mesmo quando criámos a WT Vision. Portanto, o principal concorrente quando nós criámos a WT Vision era a InforTesporto. Ou seja, eu tinha saído da InforTesporto e fui tentar atacar um negócio montado por nós na InforTesporto, mas a InforTesporto existia. É verdade que a InforTesporto não estava, ou a Portugal Telecom não estava a querer continuar o negócio, tanto é que logo passados uns meses da criação da WT Vision, a Portugal Telecom, nessa altura, sob a égide de uma pessoa muito querida, acabou por, querida nossa, e que tinha sido presidente da Sport TV, presidente da Portugal Telecom Multimédia, quis fazer um acordo, e fizemos um acordo de incorporação da Portugal Telecom Multimédia na WT Vision. Portanto, durante uns anos tivemos para recuperar o negócio de InforTesporto e continuar o negócio de InforTesporto. Por isso é que tanto o Fernando como eu chamamos a WT Vision como a InforTesporto 2. Foi uma continuação daquilo que nós vinhamos falar, inclusivamente com as pessoas. Portanto, as pessoas foram todas elas, a tecnologia foi todas elas e o negócio foi todo ela transitado para, em Portugal, cuidado, para a WT Vision. No estrangeiro já é completamente diferente, porque nós não tínhamos na altura, nem no InforTesporto, nem na WT Vision, nada no estrangeiro, e foi por isso é que nós quisemos associar-nos a um partner internacional que na altura estava a ganhar dimensão, em Portugal e fora, para alavancar o crescimento da empresa fora de Portugal. Nessa altura, volto a dizer, era só infografismo para televisão. É verdade que não era só desporto, era muito desporto, mas havia eleições, principalmente, e durante uns anos foi só isso, com muitas variáveis tecnológicas, mas foi só isso. As outras áreas apareceram mais tarde, mas em continuação sempre do projeto inicial da InforTesporto. Portanto, neste caso foi continuação da InforTesporto, portanto vocês já tinham as qualificações necessárias, já sabiam do negócio, mas aconteceu esta parte que foi
entrar no estrangeiro, não foi? Portanto, sim. Abrir no estrangeiro. Portanto, neste ponto, o que é que vocês acharam que vocês, como InforDesporto, como empresa, tinham na altura e o que é que vocês acharam que teriam de adquirir muito rapidamente para poder estar confortáveis com esta abertura de novos mercados no estrangeiro? Claro. Houve uma grande mudança de paradigma, embora o negócio fosse o mesmo, entre a InforDesporto e a WTVision. Nós concluímos que a tecnologia que nós tínhamos na InforDesporto estava em fim de linha, ou seja, não era possível continuar, até porque nós, nessa altura, ainda trabalhávamos muito em Mac, para a grande felicidade minha, e que é curioso porque agora, exatamente 25 anos depois, vamos voltar a ela, mas nessa altura era completamente desadequada, não só no sistema operativo, mas também no ponto de vista do hardware. E então acabámos por mudar a bitola e mudar tudo para Windows, mudar tudo para uma tecnologia mais, onde até era mais fácil encontrar programadores e designers gráficos que pudessem trabalhar nessa tecnologia, porque na altura com o Mac era bastante difícil encontrar, na altura e hoje, e acabou por mudar esse paradigma por completo. E portanto, na prática, a tecnologia que vinha do InforDesporto morreu completamente, foi completamente deixado. O know-how não, o know-how do parte de conteúdo, o que é que tínhamos que mostrar em cada um dos desportos, ou nas eleições e por aí fora, esse know-how continuou. Agora, o que é que mudou do ponto de vista do paradigma tecnológico e depois do ponto de vista do negócio? Desde o primeiro dia nós tivemos uma coisa muito importante que era, em Portugal, nós fazíamos um serviço completo, ou seja, nós não licenciávamos ou vendíamos software. Para crescer para o estrangeiro, era impossível imaginar que podíamos crescer globalmente só com esse modelo de negócio. Obviamente que esse modelo de negócio era atraente do ponto de vista económico, mas difícil, porque quando vais para países como Espanha, talvez seja fácil encontrar pessoas que operassem o sistema e por aí fora e o mercado tivesse adaptado. Mas há outros países onde, por exemplo, o Brasil, em que já na altura não tinham empresas de serviços de infografismo, que tinham empresas que vendiam na altura software ou hardware de infografismo e que depois tudo era operado pelos clientes. Ora, o que mudou para internacionalizar a empresa foi precisamente isso, que é pensar o produto do ponto de vista de ser um produto que possa ser utilizado por um cliente hands-on, ou seja, na prática o cliente compra, na altura comprava ou já não pode comprar, mas pode licenciar o software e utilizar e operar por ele próprio e geri-lo, ou seja, numa lógica normal de software as a service, como sempre tivemos, é um conceito que só apareceu recente do ponto de vista do negócio, recente, há 10, 15 anos, mas nós sempre utilizamos esse modelo de negócio, mas na altura era a única maneira de, vindo de um país pequeno, poder crescer internacionalmente. É verdade que os primeiros projetos internacionais foram todos eles como serviço, mas desde o dia 1 preparámos o produto, o core da empresa, que é o software, como um produto que pudesse ser licenciado em primeira mão ou utilizável esse próprio produto pelas nossas pessoas para prestar o serviço. Ok. E, Mário, com o início da empresa, qual era a vossa visão de sucesso? Ou seja, o que é que teria de acontecer para vocês dizerem em 12 meses, 24 meses, estamos no bom caminho, conseguimos atingir as primeiras métricas? O que era esse desenho inicial? É preciso não esquecer que a WTVision, quando foi criada com um sócio, que na altura era relativamente pequeno, mas já bastante maior do que nós, os sócios da WTVision, e que, ainda por cima de uma lógica de joint venture, portanto, pura participação 50-50, que não tem até hoje, fora aquele período em que tivemos a Portugal Telecom, mas o que é que acontece? Como é muito maiores do que nós, tínhamos que estar, nós, digamos, sócios fundadores e, digamos, os promotores do projeto, muito bem protegidos relativamente ao futuro. Ora, a única maneira de estar protegidos relativamente ao futuro é que o negócio fosse todo ele trazido por nós e não, digamos, alavancado naquilo que fossem os negócios trazidos pela média própria. Quando tu tens um sócio muito grande e depois dependes dele para alimentar o teu negócio, na prática estás na mão desse sócio, por muito que queiras evitar isso. E, portanto, na prática foi sempre a nossa lógica, foi manter a total autonomia perante o mercado, perante os clientes, perante o outro sócio, de forma, digamos, a continuar o projeto autonomamente da WTVision. E em relação ao nicho, vocês mantiveram, portanto, o mesmo nicho de mercado que era na altura da InforDesporto? Com a entrada da MediaPro, vocês continuaram, ou o vosso mercado foi definido pela MediaPro, ou vocês criaram aqui uma mistura de, portanto, sabemos que somos bons neste nicho, temos aqui a MediaPro que nos consegue, se calhar, introduzir em alguns mercados, mas nós também temos a ambição noutros canais. É curioso porque, aliás, isso aconteceu também na InforDesporto e aconteceu na história da WTVision. A grande parte dos projetos, digamos, das novas áreas de negócio durante estes 25 anos de WTVision não foram propriamente uma coisa de ser assim, eu tenho ali uma visão de uma nova área de negócio que vou atacar e por aí fora. Há algumas áreas, sim, mas mais geográficas do que propriamente unidade de negócio. Por exemplo, nós hoje somos uma empresa já bastante forte e que damos serviços a clientes muito importantes como a TV Globo, como a La Liga em Espanha,
entre outros, a DAZN aqui em Portugal, em que nós fazemos a continuidade dos canais com o nosso software chamado Channel Maker. Portanto, é uma área que não tem a ver com o grafismo, nada, mas nasceu com o grafismo. E foi curioso, porque é um bom exemplar de que esta lógica de comunidade nova de negócio nasce apenas e só por uma oportunidade de continuação de uma outra unidade de negócio já pré-existente. Isto tem acontecido sistematicamente. Porque inicialmente foi um cliente que nos pediu: eu tenho uma dificuldade em automatizar a presença do grafismo na minha continuidade de um canal. Vem-nos pedir, porque éramos especialistas em infografismo, como é que a gente mete grafismo em tempo real, não num programa, mas sim na continuidade do canal. Essa automatização levou-nos a crer: isto é muito mais difícil fazer esta tecnologia para o grafismo adaptada à continuidade do canal do que propriamente fazer o resto das coisas do canal, que é tocar vídeos, comutar uma matriz de vídeo e por aí fora. Ora, o Channel Maker nasce inicialmente só para fazer grafismo e depois dissemos: já que fizemos até aqui, podemos fazer toda a cadeia de valor do playout ou da continuidade. E aí acabamos de fazer o Channel Maker 1, que era só grafismo, e o Channel Maker hoje, que faz tudo num canal. Tudo de forma automatizada, que na prática alguém tem que criar uma playlist, normalmente até o próprio cliente cria a playlist. Nós, para os ouvintes perceberem o que é a lógica, é como criar uma playlist Spotify, e aqui não é criar uma playlist Spotify, é uma playlist de vídeos ou uma playlist de YouTube, e que toca o canal em função disso, obviamente com muitos conteúdos em direto e com comutação de hardware próprio para isso. Hoje em dia já não é hardware porque é tudo por software, mas de qualquer maneira a lógica veio do grafismo e deu origem a um produto, a uma unidade de negócio completamente diferente, com um modelo de negócio completamente diferente e com competidores completamente diferentes. Isto aconteceu com o Playout, mas também acontece com o Estúdio CG, que é o nome do produto para, controle de produção de programas, e que hoje vai por aí fora no sentido de continuar o desenvolvimento dos módulos para atacar melhor cada uma destas unidades de negócio. Não diria que foi algo que foi como pensado anteriormente, dizer, vamos para aquela unidade de negócio nova, mas sim por arrasto das unidades de negócios anteriores e com o cliente ou os clientes a pedirem coisas novas. Portanto, com esta abertura de mercado, com esta entrada em novos países, com esta parceria com novas empresas, como é que tu podes descrever o caminho da concorrência? Portanto, ao princípio, tinham muita concorrência ou tinham pouca? Como é que estão hoje? Como é que essa amplitude de concorrência está hoje em relação aos serviços que vocês prestam? É preciso isolar o que é o infografismo e, dentro do infografismo, isolar o que é o desporto do resto. E porquê? Porque tradicionalmente havia muitíssima poucos competidores internacionais no tema do infodesporto. É curioso que existe ainda uma empresa que tem o mesmo nome, empresa italiana, com o qual nós raramente competimos, até que recentemente competimos para lhes tirar, ou seja, ganhar a eles um negócio que era muito importante, que continua a ser muito importante, que é um dos principais, bandeiras da Double Division hoje em dia, que é a Liga dos Campeões. Fazemos hoje o grafismo de todos os jogos da Liga dos Campeões para a UEFA, e isso foi tradicionalmente sempre feito com um competidor chamado Delta 3, que era uma empresa italiana dos anos 90. Esta empresa ainda existe, mas é quase a única que existe esse tempo. E existe já numa evolução para a área digital e, portanto, até quase que abandonou a área do infografismo, se bem que nós mantivemos sempre essa área como core. Durante estes anos todos, portanto, contando com o infodesporto, 10 anos, 10, 11, 12 anos, mais 25 anos da Double Division, portanto, estamos a falar de 30 e picos anos, os competidores foram sempre diferentes. Portanto, havia o resto foi mudando. Desde o principal competidor, que sempre foram os próprios clientes, ou seja, os clientes com a tentação de fazer internamente e desenvolver internamente, em vez de subcontratar externamente. Portanto, isso é muito normal. Era muito normal, continua a ser muito normal ainda, em muitos países. Ou não competidores com o exato perfil da Double Division, ou da infodesporto, ou seja, com prestador de serviços, com produto de software, mas sim só fabricantes de software, ou hardware / software. E eles foram mudando. Como é que foram mudando no tempo? Foram aparecendo e desaparecendo, aparecendo e desaparecendo. Porquê? Porque é a dinâmica das empresas, que raramente tens uma empresa a demorar a aguentar com o mesmo branding, com os mesmos sócios, com os mesmos fundadores durante 25, ou com o mesmo core durante 30 e picos anos. E como é que vocês conseguiram manter esta vantagem competitiva? Ou seja, desde o início até hoje, com todos estes competidores que entram e que saem, qual é a vossa fórmula? Eu diria 3 coisas muito importantes. Há várias outras coisas mais também importantes, mas a primeira é: isto nunca foi um projeto de crescimento rápido, por ser nicho, e com a perspectiva de o negócio está na venda da empresa, o negócio está no legado que podemos deixar com o crescimento da empresa e com o reconhecimento da empresa a nível mundial.
Portanto, na prática não procuramos rapidamente, que é aquilo que acontece há muitos anos, que as empresas são criadas para rapidamente serem valorizadas e vendidas e, portanto, perdem a sua identidade. Nós não tivemos essa perspectiva. Nem nós, os fundadores, nem a própria Mediapro, porque é uma empresa industrial que raramente vende empresa, embora agora esteja numa fase diferente da vida. Essa é uma variável importante, que é não querer entrar na lógica da valorização rápida da empresa para vender e descaracterizar a empresa. Os outros concorrentes todos acabaram por fazer isso. Ou seja, eles acabaram por desaparecer, ou serem integrados, ou serem diluídos, precisamente porque foram vendidos. O segundo aspecto fundamental é as pessoas, ou seja, nós sempre nos focamos numa coisa muito importante, que é a preservação das pessoas core da empresa no torno do projeto. É com orgulho, obviamente, que já falámos sobre isto, que vemos que grande parte das pessoas que hoje lideram, do ponto de vista de gestão, a WT Vision, quer de primeira linha, portanto, direção da empresa, quer de segunda linha, são pessoas que vieram da InfoDesporto ou dos primeiros anos da WT Vision. Portanto, estamos a falar de pessoas que têm seguramente mais de 20 anos conectados a esta equipa. 20 ou até já quase a chegar aos 30, ou alguns deles com 30 anos, como eu. Esse foco nas pessoas acabou por ser uma vantagem competitiva extraordinária. A terceira, diria que é solidez do ponto de vista financeiro, embora às vezes isso pode ser limitativo, na perspectiva de que não permite crescimentos muito rápidos, mas é na prática a perspectiva de, se quiseres durar muito tempo, é bom que não deis grandes passos maiores do que as capacidades, porque isso pode te endividar mais, pode-te desequilibrar as contas, e nós, tradicionalmente, com raríssimas exceções, nós nunca demos prejuízo, também nunca demos grandes lucros, porque a lógica nunca foi valorizar a empresa muito, mas sim ir crescer de forma sustentada. Ora, isso acabou por ser, digamos, uma vantagem competitiva para estarmos hoje ainda cada vez mais fortes no mercado, cada vez mais conhecidos no mercado e cada vez mais, digamos, atraídos pelos grandes clientes, se bem que a quarta coisa mais importante, diria, para nos mantermos é que nós acabamos por diversificar muito. A diversificação do ponto de vista de unidades de negócio, não ser um monoproduto, é muito importante, mas também do ponto de vista geográfico, ou seja, nós não temos nem clientes, nem geografias no qual dependemos extraordinário. Portanto, raramente saímos do mercado, já aconteceu, mas geograficamente, mas o fato de diluirmos essa presença em muitos sítios, em muitos clientes, faz com que não haja grande risco e, portanto, na prática continuamos, digamos, a crescer na mesma lógica, no mesmo tom sustentado. Em relação aos vossos produtos e serviços, fala-nos um bocadinho do vosso processo de lançamento de produtos e serviços. Portanto, se formos olhar para 12 meses, mais ou menos o vosso percurso de lançamento desde a ideia, protótipo, pôr no mercado, sabendo que vocês lidam com produtos tecnológicos, portanto, quer dizer... Sim, produtos tecnológicos para um mercado muito concreto, que é o mercado de mídia, digamos, do audiovisual. Existem, e nós estamos presentes nestas duas feiras internacionais, uma em Las Vegas, que acontece todos em abril, e outra em Amsterdão, que acontece em setembro, todos os anos, e que condicionam de alguma forma o ciclo de lançamento de novas releases ou de novos produtos. E, portanto, esses são os dois momentos. Normalmente o que fazemos é lançamos uma versão que não está vendável na feira de Las Vegas para ser como teaser do próprio produto, que depois é efetivamente possível de comercializar na feira da IBC em setembro. Portanto, esse é o nosso ciclo normal. Não diria de sempre de um produto novo, mas de uma nova release de produto com novas features, é sempre essa lógica. Portanto, nós há muitos anos que vimos a apresentar as nossas ofertas permanentes. Portanto, o nosso booth, o nosso stand é dividido em áreas do desporto e do PCR e do MCR e por aí fora, e cada uma tem o seu posto, e todas elas, na prática, é o mesmo nome, é o mesmo produto, mas com novas features, com novas capacidades e com sempre teasers que são normalmente lançados como versões de beta em abril, em Las Vegas, e versões já vendáveis em setembro, na feira da IBC. Sendo este o vosso leque de produtos e serviços muito, muito ligados a consumidores específicos, como é que vocês fazem o teste dos vossos novos protótipos? Trabalham com clientes onde fazem umas provas de conceito, os proof of concept, ou para ver se é realmente aquilo que aqueles clientes podem querer, ou como é que vocês geralmente fazem este processo? Vamos ver, grande parte dos desenvolvimentos que nós fazemos de acrescento, uma coisa é quando é um produto novo. Estamos a falar de, sempre vamos tendo acrescento de produtos novos ou de módulos novos que são, digamos, subprodutos, e isso acaba por ser sempre em consequência
natural de uma visão ou do próprio pedido dos clientes, ou seja, os clientes a sugerirem coisas novas, mesmo que não digam especificamente algo, nós percebemos que é para ali que eles querem ir e falamos muito com os clientes na perspectiva de perceber a evolução e as necessidades deles no âmbito de cada um dos subprodutos que nós temos, ou dos produtos que nós temos. E, portanto, depois trabalhamos com esse cliente ou com vários clientes na perspectiva de verificar se aquilo que estamos a desenvolver é efetivamente aquilo que eles necessitam. Normalmente, nós testamos muito nos próprios clientes que temos a capacidade de, digamos, utilizar enquanto fornecedor de serviços esses próprios, o processo do fornecimento de serviços a um cliente que já existe, com um contrato já existente, para testar os novos módulos e as novas features. Portanto, na prática, não é propriamente um proof of concept de um produto novo, mas sim utilizar um serviço existente ou um produto existente para um proof of concept de módulos ou de features novas. Para tudo isto que vocês construíram, que vocês disponibilizam para os vossos clientes, propriedade intelectual. Vocês têm algum registro de propriedade intelectual para os serviços que vocês providenciam? Fazem algum modelo de licenciamento aos vossos clientes para eles poderem usar? Onde é que o IP ou a propriedade intelectual entra no vosso negócio? Entra, obviamente. É muito curioso porque, tendo a experiência americana, como tenho desde a última década e meia, há uma grande diferença entre o que é a proteção da propriedade intelectual na Europa comparada com os Estados Unidos. Portanto, a lógica da patente americana não existe propriamente na lógica europeia, é muito complexa. Portanto, existe mais na perspectiva da marca, okay? Mais propriamente do que propriamente da ideia. Nos Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos é muito a lógica da ideia e a defesa da ideia como uma patente que depois representa royalties e por aí fora. Nós nunca tivemos essa perspectiva e também por uma simples razão, porque não é propriamente um mercado como os carros ou como, digamos, os óculos agora, para falar nos óculos da realidade aumentada e por aí fora, em que as patentes são obviamente muito importantes, são produtos de consumo retalho, ou seja, chega ao cliente final, pessoa, utilizador. Nós temos um business to business e, portanto, é verdade que existe a importância de marcar o ponto da marca. Propriamente a patente sobre o produto é muito difícil, ainda por cima porque já tentámos e é muito difícil registar aquilo que são coisas que não são propriamente uma invenção que muda o paradigma. Na prática, os nossos produtos são invenções, diria, que vão ao encontro das necessidades normais de qualquer cliente, que já existem, não são coisas novas que vão, ou são necessidades novas que nós identificamos como o futuro da vanguarda da evolução tecnológica nesta área. E falando em clientes, como é que vocês conseguem chegar a novos clientes? E acima de tudo, quem é que são os vossos clientes? Sei que tem uma variedade grande de produtos e serviços, mas quem são os vossos clientes? Como chegam a eles? A ver, os nossos clientes tradicionalmente sempre foram as televisões. No entanto, as televisões, o conceito de televisão mudou. Antes eram os canais de televisão, depois passaram a ser produtoras independentes que faziam ou fazem, e continuam a existir, produções para os clientes finais, televisões. E depois começaram a aparecer plataformas que não são televisões, ou não são canais de televisão, mas são plataformas de televisão. Hoje, quando olhamos para uma Amazon, por exemplo, ou quando olhamos para uma Apple, dizemos, mas a Apple é uma televisão ou a Amazon é uma televisão. Não é uma televisão tradicional na perspectiva comparada com um canal linear como é uma RTP ou como é uma Sport TV aqui em Portugal, mas na prática compete no mercado em que o utilizador pode subscrever a Amazon, para ver, ou pode subscrever uma plataforma de OTT, como é o caso da Zone, ou pode subscrever um canal de televisão, como é o caso da Sport TV. Portanto, para dizer que na prática versão 1, versão 2, versão 3, versão 4, mas são televisões ou quem produz para a televisão. É verdade que no caso do desporto o paradigma foi mudando. Porquê? Porque antes quem nos contratava, e antes e hoje ainda existe muito, a perspectiva de quem nos contrata é quem faz a produção para cliente final, ou seja, uma RTP, para dar um exemplo em Portugal, uma Sport TV tem os direitos e contrata-nos, tem os direitos da Liga Portugal e contrata a WTVision para fazer o grafismo todo e é a Sport TV que o contrata. No caso da UEFA, a UEFA decidiu há muitos anos atrás que o grafismo passou a ter de tal forma importância pela inovação tecnológica, pela relação entre o grafismo e o branding da própria marca UEFA e da Champions League e por aí fora, passaram a ser as ligas
a contratar os serviços em vez de ser os que têm todos os direitos. E, portanto, isso muda o paradigma e para nós acaba por ser até bastante melhor, porque independentemente de quem tem os direitos, se não tiveres diretamente uma relação com quem tem os direitos, que muda de 3 em 3 anos, ou de 2 em 2 anos, ou de ano a ano, mas sim com quem produz o evento, que normalmente é sempre a mesma organização. Portanto, do ponto de vista estratégico para nós, estar a ter como cliente as ligas que organizam a competição é muito mais importante. Obviamente que isto não existe nas eleições, isto não existe no Master Control Room. O serviço Master Control é para fazer canais que têm um dono, e esse dono é a DAZN, ou é a Sport TV, ou é a TV Globo, e portanto são mesmo empresas de mídia. Não chamaria televisões, porque não são as televisões tradicionais só, são televisões da nova geração. Nos anos 90 tínhamos uma mão cheia de canais, RTP, e tudo mais. Nem isso. Agora temos um número quase infindável de canais e um número crescente de desportos. Quanto tempo é que os vossos clientes ficam convosco? Ou seja, são clientes que vocês querem ficar com eles durante longo termos, com a concorrência, com a competição? Os contratos são mais curtos, têm que estar sempre em negociações. Fala-nos um bocadinho desta dinâmica. Sendo o mercado muito nicho, não é propriamente fácil haver mudança nem de nós para os nossos concorrentes, nem dos nossos concorrentes para nós. Não há uma grande dinâmica, um dinamismo de mudança constante de fornecedor de serviços ou de tecnologia, porque quando se adopta uma determinada tecnologia, fazer a mudança desta tecnologia é um bocadinho mais difícil. No entanto, há processos contínuos de novos concursos e, portanto, é sempre possível ganhar e é sempre possível perder. A história da WTVision, já vinha atrás da Dayforce Sport, mas a história da WTVision é muito boa no sentido que é muito difícil meter o pé dentro de um cliente. Depois de meter o pé e conquistar o cliente é raríssimo, é muito difícil, diria, perdê-lo. Porquê? Porque normalmente damos bom serviço, normalmente a nossa tecnologia e a perspectiva de relação com o cliente é na perspectiva de contínuo desenvolvimento da oferta e, portanto, sem estar permanentemente a querer cobrar os novos valores. Obviamente que há renegociações e por aí fora, dependendo do nível do serviço, mas sim, tem sido muito pouco, historicamente pouco vulgar, perder clientes para outros. Acontece simplesmente porque, por exemplo, podemos estar diretamente por um canal que tinha os direitos de uma determinada competição e então passou a ser outro canal que já trabalha com um competidor nosso e, portanto, os direitos mudam de mãos e esse novo a mão tem um fornecedor que é o nosso competidor, o que é natural é que percamos o projeto. Não porque tivéssemos trabalhado mal e, portanto, o cliente muda de fornecedor, mas porque o cliente mudou mesmo. Ou seja, quem tem os direitos não é o cliente A e passa para o cliente B. Conta este foco na tecnologia, portanto, são os vossos produtos são sempre tecnológicos, portanto, quer dizer, há aqui um investimento que é necessário para se manter a empresa e para continuar a inovar e para continuar a estar sempre no topo do mercado. Consegues dar-nos uma ideia de quanto capital é que foi necessário para o lançamento da empresa e qual é a vossa metodologia ou a vossa forma para a utilização de capitais próprios ou de recorrer a financiamento? Enfim, embora seja uma empresa tecnológica, do ponto de vista de gestão, tem sido bastante old-fashioned. Old-fashioned no sentido em que, na perspectiva de não dar grandes saltos, como falei no princípio, para ser consolidado o crescimento sem ter uma expectativa de rapidamente vender e, portanto, o lucro vem pela venda da empresa e não por via do próprio crescimento do negócio, mantendo a estrutura acionarial da empresa, eu diria que, nós investimos aquilo que foi o capital inicial da WTVision, muito pouco, e depois crescemos com o próprio negócio, ou seja, é através do lucro da empresa que a empresa investiu no desenvolvimento da própria empresa. Raramente fizemos em 3 ocasiões distribuição de dividendos por razões diferentes, mas o que é normal, o modelo de financiamento do desenvolvimento e inovação da empresa são os lucros da própria empresa. Nós não consideramos nunca capitalização do desenvolvimento de software, portanto, nem isso fazemos. Portanto, na prática, é muito tradicional nas empresas de tecnologia que é amortizar, portanto, fazer um processo contabilístico de amortização ou de capitalização do desenvolvimento tecnológico. Nós nunca o fizemos. Sempre olhamos para o desenvolvimento tecnológico, ou seja, as pessoas, programadores, engenheiros e por aí fora, são empregados que não estão aqui para fazer um projeto, estão aqui para fazer o futuro da empresa. Numa lógica diária, numa lógica anual, permanente, e, portanto, não fazemos numa lógica de agora vamos aqui investir X milhões neste produto e depois paramos e despedimos o departamento inteiro, porque na prática está a desenvolvimento do produto. Isto não acontece, a tecnologia não é assim, isto continua sempre o desenvolvimento e, portanto, a lógica é de, sim, responder à tua pergunta, investimento inicial, nunca mais voltamos a meter €1 na empresa,
Retirámos algumas vezes por movimentos de compra da participação da Portugal Telecom e por aí fora, mas foi sempre na perspectiva de que o crescimento da empresa foi feito organicamente com os lucros da própria empresa. Quais são os verticais ou o tipo de clientes da WT Vision que vos dão mais lucro? Ou seja, quais são aqueles que vocês investem mais tempo, investem mais tecnologia? E já que estamos a falar de televisão, de multimédia, portanto, podemos falar de canais, podemos falar de tipo de desporto, podemos falar daquilo que achas que seja mais apropriado. É óbvio que o desporto, diria que é a parte mais importante do negócio da WT Vision, também porque é o mais antigo e é o mais volumoso. Não tem propriamente que ser o mais lucrativo ou mais produtivo. Portanto, é um negócio de muito volume. Uma vez já falámos, nós hoje em dia fazemos entre 15 mil e 20 mil, digamos, jogos de desporto ou eventos de desporto ao ano no mundo inteiro. Portanto, é mesmo um negócio de volume. Cada jogo dá o seu lucro. Obviamente, quanto mais jogos tivermos naquele produto que fazemos para um cliente, ou naquele serviço que fazemos para um cliente, ou naquele contrato, mais lucrativo ele se torna, porque na prática tem uma parte inicial de desenvolvimento ou adaptação do software à empresa, ao cliente, ao projeto, e depois, se aquilo durar 5 anos, tem uma capacidade, ou seja, tem um lucro muito superior, uma produtividade muito superior a que se for um projeto de uma semana. Por isso é que, por exemplo, as eleições, é um outro exemplo, comparado com o desporto, é extremamente oneroso, portanto é um projeto caro, acabámos de fazer as eleições aqui em Portugal, é extremamente caro produzir umas eleições, porque aquilo é para um dia. Ou, no caso das eleições presidenciais, agora como fizemos, é para 2 dias. Nunca foi. Nós nunca fizemos eleições em que houvesse segunda volta, é a primeira vez que vamos fazer enquanto Infort Sport, enquanto WT Vision. Mas, então, na ver a produtividade de um projeto das eleições é muito inferior e, portanto, o produto tem que ser muito mais caro do que propriamente fazer um jogo de futebol. Embora muitas vezes a implementação do software para fazer um jogo de futebol, não é para fazer um jogo, é para fazer uma liga dos campeões, ou para fazer, digamos, noutros desportos como o basquete ou como o camel racing, que fazemos nos Emirados, em que tem muita integração tecnológica, é extremamente, diria, mais caro de produzir, mas como tem muito mais eventos, depois na prática acaba por ser bastante mais produtivo. Diria, para te responder de forma clara, o desporto é claramente o principal negócio, é aquilo que permite à WT Vision depois fazer o investimento no desenvolvimento das outras unidades de negócio, que não têm o mesmo volume que o desporto, mas que são extremamente importantes porque na prática utilizam grande parte da mesma tecnologia. O exemplo paradigmático é, por exemplo, o motor gráfico que nós hoje utilizamos, que é nosso. Nunca foi nosso objetivo desenvolver esse motor gráfico próprio. No princípio da WT Vision era utilizar motores gráficos de terceiros, portanto isolámos a parte do produto, digamos, em capas, em layers, e um dos layers era o motor gráfico que nós não tínhamos previsto desenvolver. Numa determinada fase, por causa de uma questão financeira da crise de 2008-2010, tornou-se muito caro adquirir para fazer projetos como uma nova liga espanhola ou nova liga belga. Tínhamos que investir muito com juros muito altos e então acabamos por decidir isto não dá para ir comprar motores gráficos terceiros, é mais barato e mais económico para nós, a longo prazo, desenvolver o nosso próprio motor gráfico. Então lá fomos nós desenvolver o nosso próprio motor gráfico, porque na prática, com um projeto, como uma liga nova, pagámos o desenvolvimento todo durante um ano e meio do nosso motor gráfico para substituir a compra para o futuro de sempre dos futuros, digamos, de motores gráficos de terceiros. Obviamente depois foi bastante complicado estar a convencer os clientes a utilizar o nosso motor gráfico em vez do motor gráfico de outros. Mas paulatinamente fomos introduzindo e hoje todos os nossos projetos, inclusivamente a Champions League, utiliza o nosso motor gráfico para o projeto, porque na prática o cliente não quer saber se o motor gráfico é o A, o B ou C, o que quer saber é se o output, a qualidade do serviço final corresponde às suas expectativas. E como felizmente corresponde, acaba por ser esta a lógica, diria, de ciclo de desenvolvimento do software ou das features ou dos módulos da WT Vision que permitem ir cada vez mais ter tecnologia própria em vez de, não por uma questão conceptual, não temos nenhum problema em utilizar tecnologia de terceiros, é só porque ou é mais produtivo desenvolver próprio ou porque não existe. Porque há features que não existem no mercado e, portanto, não é possível ir com terceiros, então vale a pena desenvolver internamente. O vosso foco de negócio entre aquisição de novos clientes e venda a clientes existentes? É difícil dizer que os clientes existentes não são importantes, obviamente que são importantes, e, portanto, é difícil dizer se é mais valorizado um ou outro. Agora, é claro de que, assumindo historicamente, portanto, não temos um ano, temos 25 anos de história, mais em Infort Sport,
quando o nosso histórico é de manutenção de um cliente que fica connosco quase ad eterno, ou seja, para sempre, porque fazemos um bom serviço e esse é por via dessa qualidade de serviço que mantemos o cliente. Agora, sim, valorizamos muito a aquisição de novos clientes. Porquê? Porque a aquisição de novos clientes é o sustento da empresa no futuro. É o sustento que nos permite, se perdermos algum cliente, temos novos clientes sempre para compensar alguma perda, que raramente acontece, mas principalmente permite crescer a empresa. Portanto, o crescimento da empresa é através destas duas vertentes, que é a manutenção de clientes com aumento do volume de negócio com esse cliente, e principalmente com novos clientes que tradicionalmente nunca saem. Comunicar com estes clientes novos ou com os clientes existentes? Como é que vocês chegam hoje, falando em marketing, a clientes novos? E qual foi a campanha de marketing que vocês acham que tenha sido a mais bem sucedida? É difícil. Nós não fazemos propriamente campanhas de marketing, não estamos a falar de business to consumer, portanto estamos a falar de business to business e, portanto, o principal veículo durante muitos anos, e continua a ser, que são essas duas feiras, onde nós apresentamos os nossos produtos e onde normalmente os clientes vão lá todos. Mudou muito com o Covid, deixou de haver gente a viajar para vir para essas feiras e, portanto, hoje com acesso via, digamos, redes sociais profissionais ou não profissionais, mas onde é fácil comunicar os case studies, onde é fácil comunicar aquilo que nós fazemos para os clientes, onde estamos permanentemente, no mundo digital a comunicar e, fundamentalmente, com uma boa rede de comunicação com os clientes através da nossa rede comercial. E, portanto, na prática, é bastante old-fashioned nesse sentido, mas com cada vez mais presença no mundo digital para dar a conhecer de forma, não só aos clientes existentes, o que é que estamos a fazer de novo, mas principalmente na aquisição de novos clientes, porque vêm-nos bater à porta cada vez mais, porque vão vendo aquilo que fazemos para outros clientes, seja para a concorrência deles, seja para, digamos, o que é que fazemos no mundo inteiro. Principalmente porque a nova oferta, digamos, nova, não é assim tão nova, já tem alguns anos, da WT Vision permite, não é preciso estar em Marrocos, para dar um exemplo de Marrocos, para conseguir dar a entender à Confederação Africana de Futebol que nós podemos fazer o top level de uma CAN, que acabou de... A final foi domingo passado, no dia das eleições, foi a final da CAN, o Campeonato Africano das Nações de Futebol, e que o cliente é como a UEFA da África, a CAF, e que nós não tivemos que ir propriamente lá para poder comunicar e poder dar a entender, oferecer os nossos serviços. Obviamente depois fomos lá, os nossos comerciais vão lá e o nosso diretor comercial global vai lá e contacta diretamente com os clientes, com quem decide sobre os clientes, mas darem a conhecer aquilo que nós fazemos é muito mais no mundo digital do que propriamente feito por nós, portanto, não numa lógica de campanha propriamente de marketing, mas sim numa comunicação permanente que fazemos com o mercado. Lançaram-se em Portugal, certo? Sim. Que países seguiram e o porquê? Lá ver, é preciso não esquecer que o ir com uma empresa sócia da InforSport, quer dizer, na InforSport 2, da WT Vision, a partir de 2001, que era espanhola, mas que tinha já uma ambição de crescimento internacional, permitiu-nos ir, por um lado, da mão deles com os projetos que eles foram também crescendo internacionalmente. E o primeiro projeto internacional foi logo em 2002, precisamente um Campeonato Africano das Nações de Futebol, no Mali, mas foi só uma competição. Eu diria que o crescimento no sentido de montar a primeira subsidiária da WT Vision foi na Bélgica, em 2005. Como é que aconteceu? Aconteceu porque a MediaPro foi contratada como consultora pela Belgacom, ou seja, a Portugal Telecom da Bélgica queria entrar no mundo da televisão através do futebol e através dessa consultoria, era preciso dar também a consultoria sobre a parte do grafismo, e essa consultoria acabou por ficar com a WT Vision a dar o serviço completo. É bastante interessante a forma, porque na prática pode dizer, mas a Bélgica estava prevista como o primeiro ponto de crescimento. Não. Portanto, na prática era qualquer novo projeto internacional, vamos atacá-lo. Coincidiu que ser a Bélgica o primeiro. Logo a seguir vieram Espanha, depois veio o Brasil, uns por via da MediaPro, outros por via da nossa atividade comercial direta e outra por via dos clientes virem-nos bater à porta. Em retrospectiva, olhando para trás para o que foi criado na empresa, 2 ou 3 grandes desafios enfrentados desde o início da empresa?
Eu diria que o primeiro grande desafio levantou-se logo no princípio da empresa, que era ao mesmo tempo uma mudança total da tecnologia, ou seja, nós vinhamos em Fortesporto com uma tecnologia e era preciso mudar completamente essa tecnologia, do ponto de vista de hardware, do ponto de vista de software, sistema operativo, tudo. Portanto, era um grande desafio, que não era fácil fazê-lo em tão pouco tempo, principalmente com a pressão de ter que continuar o negócio de Fortesporto. Portanto, este diria que um grande desafio logo no princípio. O outro grande desafio foi conseguir equilibrar sempre, permanentemente manteve-me como sócio fundador principal, mas também como orientação à equipa de gestão, que era não dar passos maiores que as pernas, no sentido de manter uma independência e uma autonomia face, digamos, à vida. Eu diria que não é uma questão só de empresarial, é uma questão pessoal. Eu tenho 3 filhas e, portanto, olho para as minhas filhas tentando educá-las nesse sentido, que é só se é verdadeiramente livre se puder ser completamente autónomo e sem dependências de nenhum tipo. Ora, do ponto de vista empresarial, como é que se reflete? Reflete-se no desafio constante de manter uma independência e uma autonomia perante os clientes, perante as geografias, perante os sócios e não ter dependência absolutamente nenhuma. Manter esse equilíbrio, manter essa lógica permanente tem sido um desafio constante da empresa. 2 desafios ou 2 decisões ou ações que vocês mais se orgulham e porquê? Felizmente temos muitas. Eu diria de forma clara que aconteceram, obviamente olhamos para a história sempre olhando para a parte recente, mas não é a parte recente, não é por acaso. Aconteceu no último ano e meio, e que é um pouco, não diria o fechar de ciclo, mas é um bocado uma lógica de voltar ao princípio, mas com um orgulho extraordinário, porque na prática é o consumar de uma ambição muito, diria, arrojada, há muitos anos atrás, sonhar com algo e poder concretizar o sonho. Nós, em 2024, fomos escolhidos pela UEFA para fazer o grafismo todo das Champions, da Liga dos Campeões. Em 1993, portanto estamos a falar há 30 anos antes, diria, provavelmente foi na época de 93, 94, ou 92, 93, não me lembro bem, mas estávamos na Rua Maria Pia, Fernando Marques e eu, a jantar, a ver a final da Champions, na altura só havia RTP, a ver a final da Liga dos Campeões, não chamava Liga dos Campeões, chamava a final da Taça dos Clubes Campeões Europeus. Já não me lembro quem é que estava a jogar, mas estava a dar na televisão, só havia um canal de televisão, e o Fernando disse: um dia faremos esta final. 30 anos depois, concretizamos, fizemos não só a final, o ano passado fizemos a primeira final, como fizemos a competição toda. O outro, diria que também é um pouco sui generis, porque coincide no tempo, mas na prática outra vez o fechar um ciclo. O fechar, ou digamos, o dar a volta, os ciclos são precisamente isso, são coisas redondas que voltam só ao início, mas com uma ambição renovada. E o Fortesporto começou a fazer tudo com o Macintosh, ou seja, com a Apple. Na altura a Apple estava a crescer bastante, inícios dos anos 90, e era uma referência, até não se imaginava que o Windows ia a aparecer, porque não existia na altura, era o Microsoft DOS e por aí fora, mas na prática foi o nosso primeiro, a solução, digamos, tecnológica, e que aguentou durante 10, 11, 12 anos. Obviamente fez-nos nós todos aditos, digamos assim, ou viciados naquela marca, naquela lógica de pensar a tecnologia muito arrojada da Apple, mas tivemos que mudar, porque era impossível continuar o nosso negócio com a Apple, e tivemos que mudar para o Windows, e foi natural durante 20 e muitos anos. Recentemente a Apple, por uma coisa que tem a ver com a sua inovação tecnológica, está a entrar nos mídias, está a entrar no desporto, e precisou dos nossos serviços, vai-nos bater à porta, e à conta disso estamos hoje a ter a Apple como cliente ou como parceira, e mais do que isso estamos a desenvolver completamente o software que hoje fazemos tudo com o Windows em Apple, precisamente porque achamos que o futuro vai ser cada vez mais também através do crescimento com esta marca, que nos disse muito do princípio. Na prática é um voltar. Orgulha-nos muito voltar a esse princípio, porque na prática era um sonho, diria, de reviver esse princípio, mas numa lógica de ser, digamos, não gosto de ser arrojado para dizer a principal empresa mundial nesta área, mas uma das principais empresas mundiais nesta área. Portanto, nos anos 90, o Fernando foi ao tal escritório do representante da Apple em Lisboa para conseguir ter alguma parceria, não é? E ao fim destes anos todos é a Apple que vos vai bater à porta. Sim. Não fomos bater à porta da Apple, foi a Apple que viu o que nós fazemos, em alguns outros clientes, na realidade aumentada, e agora com a história dos óculos com realidade aumentada, precisava de alguém que fizesse o grafismo para desporto, que eles estão a entrar, e vieram-nos bater à porta. Mário, com as dinâmicas dos verticais onde vocês operam, que qualificações e conhecimentos tinhas quando abriste a empresa, e quais foram as qualificações que tiveste que rapidamente aprender para poder estares a operar no nível que operas?
é difícil. É preciso perceber que as pessoas que fizeram a InfoDesporto e depois a WTVision não são propriamente pessoas que eram empreendedores típicos, ou seja, não vinhamos da área das finanças, não vinhamos da área da economia, não vinhamos da área dos negócios, vinhamos simplesmente com sonhos e com um background ligado ao desporto que eu vejo muito importante, porque na prática implementa uma disciplina, implementa uma lógica de gestão de equipas que são muito importantes no mundo empresarial. Depois, obviamente, é preciso ter jeito para os negócios e é preciso ter a visão de como gerir pessoas e como gerir os negócios e as empresas. Não sabia absolutamente nada, eu acho que o Fernando tampouco. O resto das pessoas também não muito, porque eram mais engenheiros e informáticos, portanto não tinham propriamente formação. Hoje já se vai dando alguma formação na área financeira, precisamente nessa lógica das pessoas criarem o seu próprio negócio e por aí fora, mas não é tanto como se devia. Eu agora, com a realidade americana, consigo perceber que a educação americana toda ela voltada para perceber que as pessoas são educadas para ter o seu próprio negócio e não são educadas para que o seu sonho é trabalhar para alguém. Ora, e por outro lado, têm uma perspectiva de que não se nasce com o conhecimento todo e não se acaba a universidade e sabe-se tudo. Dava jeito de saber alguma coisa. Eu não sabia nada. Não sabia nada de tecnologia, não sabia de desporto, porque tinha essa área, era preciso, porque fazíamos algo ligado ao desporto, mas não era o treino, mas era a estatística e era o rigor dessa estatística e era a relevância da estatística para os treinadores e depois para os mídias, descobrindo algo que ninguém sabia. Eu diria que hoje é pena que não seja, eu chamei isso de literacia, uma formação adequada à atualidade, na perspectiva de que qualquer área de atuação, seja ela mais científica ou menos científica, ou mais cultural ou menos cultural, tenha que ter uma lógica económica e financeira de viabilização de projetos e as pessoas, os jovens, deviam ser formados nesse sentido. Infelizmente não o são, devidamente, e acho que é um ponto importante de que acabam por fazer essa formação no mundo real, com tudo aquilo que representa de bom e de mau, porque podem descobrir coisas fantásticas, mas podem ter frustrações muito, muito fortes. Pois, e podem cometer erros muito graves. E nesse ponto específico, Mário, em que áreas é que tu consideras que os empresários ao longo da tua carreira cometem mais erros e onde esses erros podem ser fatais ou podem mesmo destruir o negócio? Típico. O risco para a independência é dizer, eu tenho aqui um negócio que é um filé mignon, isto dá muito dinheiro, mas é monoproduto, ou é monocliente, ou é uma hiperdependência de 2 ou 3 clientes. Portanto, esta lógica de, por muita tentação que se possa ter, de se manter ligado a uma dependência, porque é muito confortável essa dependência, seja de um cliente, seja de um produto, seja do que for, é uma perspectiva extremamente arriscada e normalmente levou à morte, e normalmente na nossa área levou à morte de alguns e ao desaparecimento de tanto clientes como parceiros como concorrentes. E, portanto, insisto muito na questão do negócio ser sempre pensado nos riscos inerentes à dependência extrema ou excessiva. Obviamente temos sempre dependências, porque não há milagres. Hoje em dia os clientes vão ganhando importância por via da sua notoriedade, por via do volume de negócios, mas quando há algum risco de crescimento por uma dependência, eu começo a criar alguma urticária e começo logo a lutar contra isso, para dizer, não podemos ter tanta... Não pode ser por via da perca de importância daquele cliente, da perca de importância daquela unidade de negócio, mas sim por via do crescimento de novas que nos permitam diluir a dependência de determinado cliente ou de determinada unidade de negócio. Portanto, esta lógica da dependência ou da autonomia é muito importante. O segundo erro que eu considero fundamental e tem ramificações nas pessoas, como é que se gera as pessoas, como é que se gera a relação com o mercado, é voltar àquilo que falamos no princípio, que é como é que faz o crescimento. E hoje há uma tentação, há muitos anos, há uma tentação muito e cada vez maior, e os jovens são muito educados nessa perspectiva, têm pouca paciência relativamente ao erro, relativamente ao falhanço, e não percebem que o falhanço faz parte do processo de crescimento para que os erros se aprenda para mais tarde então ter muito melhor background de capacidade de fazer projetos a sério e querem logo ficar milionários ao fim do primeiro projeto e sem darem espaço ao erro e sem darem espaço ao falhanço e querem resultados muito rápidos. Não, é possível dar pequenos passos, mas sólidos, mas ter numa visão de longo prazo uma ambição muito forte, ou seja, na prática a extrema ambição a curto prazo é meio caminho andado para o falhanço de algum projeto. O que significa para ti liderar e como é que o teu estilo de liderança se alterou ou evoluiu ao longo destes anos? Evoluiu bastante, porque na prática, quando éramos poucos, havia muita insegurança. Obviamente, com a idade vai-se ganhando segurança, vai-se ganhando experiência e isso vai mudando. No entanto, o estilo de liderança, volto à questão do desporto como exemplo, acaba por ser evolutivo, mas com a mesma base. E a mesma base lidera-se pelo exemplo, não se lidera com employee books. Lidera-se
pelo que se transmite, mas pelo que se pratica e não pelo que se põe num vídeo de marketing e depois para dentro não se fala da mesma maneira. A liderança não é só naquilo que se diz, mas naquilo que se faz. E, por outro lado, não importa muito a liderança num projeto, importa mais a liderança a 360 graus. E a 360 graus é a liderança na empresa, a liderança na família, a liderança no clube, a liderança, enfim, em todos os aspectos da vida. Para a nossa rúbrica de leitura, a nossa rúbrica final, tens algum livro que gostasses de recomendar, que tivesses lido e que tivesse marcado, citando o tema e o tópico principal, o que mais gostaste, o que te ensinou e o que te inspirou e o que te fez refletir? Sim, quando vi este tema é difícil porque obviamente há livros de ficção, mas depois há livros menos de ficção e portanto mais diria, motivacionais. Há um especial, li-o provavelmente há mais de 15 anos, 2010 por aí, chama-se True North, é de um senhor americano chamado Bill George. É um livro sobre liderança. Ele, neste livro, entrevistou 125 personalidades, umas grandes líderes políticos, grandes líderes do negócio, grandes líderes, digamos, religiosos, líderes que falharam, líderes que não falharam, ou que falharam e que, por falharem muito, acabaram por ter sucesso, porque faz parte dessa lógica de crescimento e de evolução. Eu diria que foi provavelmente o livro que mais marcou do ponto de vista da aprendizagem no que representa a liderança de qualquer coisa. Mário, obrigado por ter estado connosco neste episódio dos Mestres do Negócio. Foi um prazer, obrigado pelo convite e pela oportunidade de partilhar a história de tantos anos e desta experiência e aventura fantástica. No próximo episódio continuaremos as conversas com inovadores, líderes e empreendedores que, através das suas ideias, foco, paixão, trajetória e perseverança, se tornaram referências nos seus setores e transformaram ideias em negócios de sucesso. Obrigado por terem estado connosco e até ao próximo episódio. Ouça este programa sexta-feira às 10 horas, com repetição na segunda-feira às 15 horas. Mestres do Negócio, um programa de Pedro Eloy na Rádio Freguesia de Belém. Rádio Freguesia de Belém. A sua voz, aqui, para o mundo.